E aí, pessoal, boa noite. Vocês estão ouvindo e vendo direitinho? Sim. Sim? Tudo direitinho? Então, vamos começar. Então, primeiro, obrigada, gente, pela presença de todo mundo, né, nesse horário, domingo à noite. Começa na semana aí para a gente já começar motivado a estudar e a entregar o nosso melhor nos nossos atendimentos. E a gente está inaugurando agora o módulo 2, né, do Up to Pad. Assim, muito feliz com o sucesso que a gente teve no módulo de respiratório. Acho que conseguiu atingir muitas crianças, né, de um modo indireto, né, atingiu muitos pediatras, muitos residentes e muitas crianças. Eu acho que foi muito bacana, assim, foi muito recompensador, fiquei muito feliz. E agora a gente vai entregar o módulo de cardio, né, vão sair as aulinhas do módulo de cardio. E espero que vocês gostem. Essa aula introdutória, né, de choque pediátrico, eu acho que é uma das principais do módulo, porque realmente é o que mais a gente teme pegar e o que mais tem relação com mortalidade e desfecho no atendimento primário. E eu acho que vai ser bem interessante para a gente começar com esse tema, certo? Deixa eu só. Então, por que saber choque, né? O choque, ele tem uma relação muito grande com o aumento de mortalidade em diversos contextos. No exemplo específico da sepse, as crianças sem choque têm uma mortalidade em torno de 7,1%, e quando a criança tem esse desbalanço, né, de oferta e demanda, tem choque, propriamente dito, essa taxa de mortalidade já aumenta para 10 até 33%. Então, uma a cada 3 crianças com choque séptico vai evoluir para óbito, né? Isso é um dado muito alarmante, né? Até porque uma das principais causas de choque na pediatria é a sepse e a hipovolemia por gastroenterite, né? E tudo que a gente vai falar sobre choque, sobre sepse, sobre tudo isso, eles têm uma relação muito imbrincada, né, com a questão do tempo de intervenção, do reconhecimento precoce para que o desfecho seja positivo. Então, tudo que a gente faz nessa parte inicial, desde você reconhecer, identificar o tipo de choque e intervir, vai ter relação com o desfecho dessa criança mais na frente, vai ter relação com mortalidade, né? A gente enfrenta esse desafio da questão do reconhecimento precoce, da dificuldade nos critérios de triagem, por exemplo, no contexto de sepse, né? Enfrenta também uma dificuldade na questão de recursos físicos. A gente não tem UTI pediátrica para todo mundo, principalmente no contexto dessa época agora da virose, que a gente está quase saindo, né? Então, acaba que as crianças acabam recebendo esse primeiro atendimento do choque num local que não é o ideal, não é a UTI, é a emergência, muitas vezes é o interior, é a UPA, né? E a gente precisa ter esse conhecimento para conseguir dar o melhor atendimento possível. E a questão de recurso humano, quando a gente fala em recurso humano escasso, é realmente de ter o médico ou o pediatra que tenha mão de atender esse paciente crítico. E aí, começando pela definição, né? O choque, por definição, é um desequilíbrio entre a oferta e a demanda de O2 para a minha microcirculação. É super importante começar entendendo que ele é totalmente diferente de hipotensão. Quando eu pego um paciente com hipotensão, eu já estou pegando um paciente numa fase descompensada e muito atrasada. Perdi tempo na minha intervenção, tá? Quando eu chego no paciente com alteração de hipotensão, esse desequilíbrio ele já saiu da minha microcirculação, já está atingindo a minha macrocirculação e tempo foi perdido. E como a gente falou no começo, tempo-resposta é super importante no contexto de choque, tá? E quando a gente fala nesse desbalanço, ele acontece tanto porque o meu corpo não está conseguindo entregar, né, a minha DO2 suficiente, porque está com a bomba com falência, porque está com hipovolemia por algum outro motivo, como pode haver um aumento no consumo, né? Algumas situações, como por exemplo uma crise tireotóxica, pode aumentar o consumo e esse desbalanço vai acontecer. Quando a gente fala da fórmula, né, DO2, é importante entender, né, que ela depende do débito cardíaco vezes o conteúdo arterial de O2. E o débito cardíaco, por sua vez, ele depende da frequência cardíaca e do volume sistólico. Então, cada problema que eu tiver nessa fórmula aqui vai gerar um problema, uma repercussão clínica para o paciente. Um déficit no meu volume sistólico vai acarretar no choque hipovolêmico, um déficit na minha contratilidade miocárdica, né, vai acarretar um choque cardiogênico, uma alteração na minha pré-carga não está conseguindo chegar no meu coração, tem alguma coisa obstruindo ali a minha chegada no coração, seja um tamponamento pericárdico, ou de sair mesmo por conta de um pneumotórax hipertensivo, eu vou ter um choque obstrutivo. E uma alteração na minha pós-carga, quando eu tenho os meus vasos, né, estão super dilatados, eu tenho uma vasoplegia importante, uma redução na pós-carga importante, eu vou ter um choque distributivo, tá? E aqui a gente tem que lembrar da importância dessa fórmula, porque a gente fala aqui de HB, saturação multiplicada por 1,34 e a PaO2 multiplicada por 0,0031. Então,
a gente ter uma atenção especial ao paciente com queda de HB, com anemia no contexto de instabilidade, do paciente hipossaturando nesse contexto de instabilidade, muito mais importante do que uma gasometria com a PaO2 baixa, tá? Valorizando a clínica do paciente. E a minha VO2, né, ela depende do débito cardíaco, ou seja, que eu consumo dos meus tecidos, depende do meu débito cardíaco vezes o conteúdo arterial menos o venoso, ou seja, o que foi extraído ali da minha microcirculação. A gente sempre lembra muito em falar em aumentar a DO2, mas a gente lembra um pouco sobre formas de reduzir a minha VO2, o meu consumo de O2 pelos tecidos. Então, formas de minimizar a hipóxia tecidual, o controle de temperatura, né, desse paciente, controle de agitação psicomotora, a gente enfrenta muito nesse atendimento inicial na sala vermelha, aquele paciente mais agitado, né? Redução do trabalho cardiorrespiratório. Então, muitas vezes a gente acaba no contexto de instabilidade hemodinâmica, mais na frente eu vou falar sobre suporte ventilatório, mas alguns pacientes acabam indo para IOT não pela insuficiência respiratória em si, não por um rebaixamento de sensório em si, mas aquela indicação do tipo C, que é a indicação no sentido do contexto clínico, né? De redução do trabalho cardiopulmonar para tentar reduzir a minha VO2. E de um modo simplificado, eu adoro essa figura porque ela consegue explicar pra gente muito bem a fisiopatologia de cada choque, né? E aqui ela divide, né, começa dividindo entre problemas no volume e problemas no débito. Quando a gente fala em problemas no volume, a gente pode dividir naquele paciente que de fato tem uma perda, e aqui a gente vai falar do choque hipovolêmico não hemorrágico, né? Que aí seria o paciente da gastroenterite, né, da jeca. No choque hipovolêmico hemorrágico, a gente tem o traumático, aquele paciente lá do JF, do politrauma, e o não traumático, que é aquele nosso paciente da HDA, o nosso paciente hepatopata, o nosso paciente que faz hemorragia digestiva baixa por um divertículo de Merck, algo do tipo. E quando não é por perda, pode ser por alteração na minha distribuição. Então, antes, aquele sangue, né, que ocupava um tamanho X dentro do meu vaso, agora ele passa a ocupar um tamanho 2X. Porque aquele meu vaso, ele se dilatou. Seja porque ele recebeu, né, uma descarga estaminética muito alta no contexto de um choque anafilático e houve uma vasodilatação sistêmica generalizada. Seja porque eu tive uma alteração no contexto da sepse de aumento da permeabilidade vascular, liberação de citocinas inflamatórias, ou seja, porque eu tive um trauma raquimedular ou crânioencefálico que acarretou em uma desautonomia, né? E nesse contexto da desautonomia houve uma vasodilatação periférica. Então esse volume ele acaba sendo redistribuído na periferia e para a minha microcirculação isso é interpretado como dificuldade na chegada da minha DO2, dificuldade na chegada do meu sangue, da minha microcirculação, ou seja, um desbalanço, tá? Quando não é pela questão do volume, pode ser pelo débito. Pelo débito pode ser realmente, de fato, puro cardiogênico, quando eu tenho um paciente com, por exemplo, uma miocardite, né, que é a principal causa de IC aguda na pediatria. Quando eu tenho um paciente fazendo uma brádie ou taquiarritmia. Quando eu tenho um paciente que já tem uma cardiopatia de base que está descompensando. Ou porque o meu débito do coração até tá bom, mas quando ele tenta mandar aquele débito para fora, tem alguma coisa extracardíaca que afeta a minha pós-carga, a minha pré-carga, não deixa aquele débito sair do coração. Então, seja por um TEP, seja por um pneumotórax hipertensivo, um derrame pericárdico volumoso que está fazendo um tamponamento, vai acabar fazendo com que o meu débito não saia, né? E esse paciente tenha repercussão. Então, de um modo simplificado, a gente sempre vai tentar entender se o problema está na bomba, se está na saída da bomba, se está nos canos ou nos vasos, ou se está no líquido, tá? Então, quando a gente consegue identificar isso aqui, onde que está o problema, a gente vai saber intervir. E é isso que a gente vai tentar responder ao longo da aula. Primeira pergunta que a gente sempre tem que fazer diante de um paciente gravemente enfermo é: essa criança está realmente chocada? Há um desbalanço na oferta e demanda de O2 para os tecidos? Se sim, onde está o problema? Qual é o tipo de choque? E aí, sabendo qual é o tipo de choque, eu vou entender o que eu vou fazer de intervenção para essa criança. Então, esse paciente que chegou gravemente enfermo, né, eu vou fazer meu TAP, meu triângulo de avaliação pediátrica, né, avaliar o meu ABC. Se esse paciente está com alteração no meu ABC, vou levar ele para a sala vermelha. Se é um paciente inconsciente, com apneia ou gasping, eu sigo o fluxograma de avaliação de PCR. Se não, é um paciente que está consciente, tem respiração presente, eu vou fornecer, né, começar a minha monitorização, fornecer O2, funcionar um acesso e fazer a minha avaliação do ABCDE. E aqui, uma avaliação super importante é a avaliação do meu C, né? A avaliação do C, que eu geralmente costumo sugerir essa avaliação que a gente começa aqui na pontinha do dedo e vai até aqui o fígado, né, fazendo realmente a letra C. Então, começando desde a temperatura da mão, a avaliação do tempo de enchimento capilar, a avaliação do meu pulso, a avaliação da minha PA, presença de turgência jugular, alterações na minha ausculta, certo?
alteração na minha frequência cardíaca, no ritmo, e finalizo aqui avaliando o meu fígado, para ver se eu tenho problemas, alterações no meu débito ou alterações do tipo congestão, né? E aí, se eu tenho alteração, né, uma alteração de perfusão, uma pele moteada, como é isso aqui, a gente tem que realmente se preocupar. Na minha historinha, o que eu vou colher de anamnese que tente assim, direcionar para o tipo de choque, né? Então, a história de sinais e sintomas localizatórios para a infecção, já que sepse é a principal causa de choque nos nossos pacientes. A história de vômito e diarreia, já que a gastroenterite também vai levar a hipovolemia e é outra causa importante de choque. O trauma fechado, porque no paciente do trauma aberto é muito fácil de eu linkar, né, a hipovolemia, mas aquele paciente que teve um trauma na bicicleta, né, o abdômen no guidão da bicicleta, pode acontecer, né, lesão interna, né, hemorragia interna que fica ali oculta e o paciente aparece às vezes no dia seguinte com uma clínica de choque para você e aquela clínica de choque fica desconexa no meio da anamnese, né? Então, perguntar sobre traumas fechados, a história patológica pregressa, no caso dos pacientes cardiopatas, a questão de início súbito ou agudo, né? Porque, por exemplo, algumas situações, principalmente no choque obstrutivo, geralmente tem um início mais súbito, né? Aquela coisa que realmente de uma hora para outra, né? Então, o TEP, o pneumotórax hipertensivo, né? Que às vezes o paciente faz pneumotórax espontâneo, então vai ser um quadro mais súbito mesmo. E lembrar sempre de falar de exposição a alérgenos, né? Já tive um paciente na UPA que chegou com uma historinha que foi só 2, 3 vômitos e chegou na UPA já chocado, assim, com alteração de TEC, com queda de PA, já chegou bem ruim. E a história era só que tava na casa do coleguinha e começou a vomitar e chegou nesse estado. E assim, 3 vômitos não são suficientes para levar um paciente desse a hipovolemia, a chocar por hipovolemia, né? E aí depois que a mãe chegou foi que falou que era uma criança APLV, tinha comido sorvete na casa do coleguinha. Então a exposição a alérgenos ajuda também. Aí no exame físico a gente sempre vai lembrar, né, dos sinais vitais, a avaliação do meu C, como a gente conversou anteriormente, e lembrar sempre de avaliar as minhas janelas clínicas de perfusão. O que eu vou ter no meu exame físico, né, para eu conseguir palpar mesmo como que tá essa perfusão, assim, são as nossas principais 3 janelas de microcirculação, que é o cérebro, então a avaliação do sensório, do grau de né, sonolência, irritabilidade daquela criança, o rim, para avaliar a minha diurese, e a pele, com todos os parâmetros que a gente acabou de comentar, temperatura da pele, moteamento, enfim, certo? E vou lançar mão dos meus exames complementares também. A gente tem inúmeros, né? Desde a gasometria até o POCUS, várias informações a gente vai conseguir tirar disso aqui. E essas informações a gente vai classificar em variáveis básicas ou estáticas e variáveis avançadas ou dinâmicas. Né? Essas avançadas ou dinâmicas são as variáveis que eu consigo usar para ir acompanhando aquele paciente ao longo do tempo e, em geral, me dão uma informação um pouco mais precisa da sua evolução. E a gente vai comentar agora um pouquinho sobre cada uma delas. Então, falando de variáveis básicas e estáticas, né? A frequência cardíaca e PA. São parâmetros também que a gente vai conseguir acompanhar, né? A pressão arterial sistólica, a gente, na pediatria, tudo é por faixa etária. Mas no contexto de emergência, a gente tem essa definição do PAUS, da PA, ela ser baseada, né? Nessas continhas. O RN, eu espero uma sistólica abaixo de 60, no lactente, né, menor de 1 ano, menor do que 70, assim eu espero não, né, vou chamar de hipotensão, abaixo de 70, nas crianças de 1 a 10 anos, considera hipotensão, quando ela faz uma sistólica assim, abaixo de 70, mais 2 vezes a idade em anos, então uma criança de 3 anos com uma sistólica menor do que 76, por exemplo, e no maior de 10 anos menor do que 90, tá? O índice de choque é um índice que é muito mais usado no adulto e no contexto de trauma, tá? Que ele me dá uma noção de relação da frequência cardíaca com o PA. E a gente tem valores de cortes para cada faixa etária, tá? E aí, na pediatria, né, essa relação, ela vai se aproximando uma da outra, né? Então, a frequência cardíaca subindo e a PA caindo. Então, a gente tem um corte aqui que vai ficando mais alto nos menores, né? E vai aumentando conforme ela vai chegando próximo aqui do período adolescente, né? Só que também são variáveis que são da minha macrohemodinâmica, então são coisas que me dão uma noção um pouco tardia de como que esse paciente está evoluindo. Aqui a gente quer flagrar cada vez mais precocemente as alterações de choque, né? O que define o choque. Então aqui é mais para a gente ir explorando cada uma delas e falando suas vantagens e seus poréns, né? A pressão de pulso é uma coisa também que a gente pode avaliar. A pressão de pulso é a minha diferença da diastólica com a sistólica, né? E aqui, essa pressão de pulso, ela me ajuda também a definir a questão dos tipos de choque.
Antigamente a gente falava em choque frio e choque quente. Esse termo ele está em desuso. A gente passa a falar mais em choque vasodilatado ou choque hiperdinâmico e choque vasoconstrito ou choque hipodinâmico, certo? O choque vasodilatado é aquele paciente que tem a alteração, aumento da resistência vascular, redução da resistência vascular sistêmica. É aquele paciente que vai ter o vaso bem vasodilatado, né, com redução do tônus. E aí a minha diastólica, ela é bem mais dada assim pelo meu vaso. Então, em geral, a minha diastólica tende a cair mais e com isso a minha pressão de pulso fica mais ampla, maior do que 40 milímetros de mercúrio. E aí o paciente geralmente vai se apresentar mais taquicárdico, extremidades mais quentes, com um tempo de enchimento capilar em flush. Esse choque aqui é mais observado no meu paciente mais adulto, né? E ali na pediatria, no paciente maiorzinho, adolescente, mais escolar, tá? E o choque vasoconstrito ou hipodinâmico é aquele em que eu tenho uma pressão de pulso mais reduzida. É aquele paciente que tem um acometimento principalmente da função miocárdica, né? E acaba tendo uma sistólica menor e acaba caindo a pressão de pulso. É um paciente que geralmente vai ter extremidades frias, né? O pulso periférico mais fininho e um tempo de enchimento capilar bem alargado, tá? A PVC, né, que é a pressão venosa central, quando a gente consegue aferir através do catéter no átrio, né, a pressão com que o sangue está chegando lá. Por muito tempo ele foi considerado um marcador estático da pré-carga, mas a gente atualmente não o considera confiável para ter essa noção de status, né, intravascular, de volume intravascular. Guiar a recitação volêmica pela PVC isolada pode resultar em sobrecarga hídrica para o paciente. Uma variável um pouco mais adequada seria a relação da pressão de perfusão, que é a PAM menos a PVC, tá? E o POX, mais na frente a gente vai falar sobre isso, que ele avalia também a parte volêmica de um modo melhor. O tempo de enchimento capilar é uma ferramenta também super interessante, fácil de fazer beira-leito e que tem já vários estudos associados a realmente um desfecho interessante de guiar a minha recitação pelo TEC, certo? A gente tem que lembrar só de fazer a técnica correta, porque tem vários fatores que afetam a minha avaliação do TEC. Então, a temperatura do ambiente, se eu estou numa sala muito fria, o paciente está embaixo do ar-condicionado, ele vai ter um TEC alterado, certo? A temperatura da pele, a qualidade da técnica, né? Esse estudo aqui, ele tentou padronizar, fazendo uma vitropressão, né, com uma plaquinha mesmo, aplicar essa pressão por 10 segundos, mantendo a mão na altura do coração, e a gente tem que aguardar realmente todo o reenchimento capilar, de toda a região, até o centro do local que você pressionou. Então, muitas vezes a gente acaba não fazendo desse modo correto e acaba que o TEC não é tão valorizado, né? Então, além da qualidade da técnica, o local da pressão, a luz da sala também para você avaliar. Então, nas crianças até adolescentes, a gente consideraria um TEC normal de 2 a 3,5 segundos, e no período neonatal, pode ser normal até 5 segundos, tá? E no período neonatal, a gente vai avaliar o TEC no tórax. Então, aqui a gente tem um exemplo de um TEC alterado, né? Se você for contar, e a contagem não vai ser aquela contagem 1, 2, 3, 4, 5, né? A gente vai fazer 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015... A gente vai cansando e o enchimento ainda não aconteceu. Tá vendo? Essa área aqui ainda continua pálida. Então, tem alguma dúvida que essa paciente, ela deve estar chocada? Não, tá com alteração de perfusão importante. Claro que a gente nunca vai avaliar um parâmetro isolado, mas na frente eu vou falar sobre a questão da avaliação multimodal. Mas dificilmente um TEC desse de mais de 8 segundos vai ser só devido a uma temperatura da sala mais fria, tá certo? E aí, a saturação venosa central, né? Já foi usado no passado como uma meta que a gente devia perseguir, né? Tentar manter uma saturação venosa central acima de 70, mas em estudos mais recentes a gente já entendeu que ela não é uma meta a ser perseguida, porque a gente tem outras situações em que a saturação venosa central vai estar alta e isso não representa necessariamente benefício. Por exemplo, numa situação de um choque hiperdinâmico, em que o sangue passa ali super rápido pela periferia. Minhas células não têm tempo de consumir aquele O2, né? Então eles ficam realmente com um desbalanço na periferia e acaba voltando uma saturação venosa central alta e a gente fica erroneamente achando que essa criança está bem ressuscitada quando na verdade ela não está.
O lactato é uma variável também super interessante, que está associado, né, à hipoperfusão tecidual quando eu tenho valores acima de 4, mas que a gente já se preocupa com valores acima de 2. E a principal coisa que a gente vai perseguir na recitação do paciente chocado é o clearance de lactato nas primeiras 4 horas, tá certo? Que deveria ser um clearance de pelo menos 10 a 20% do valor. Mas quanto mais a gente conseguir levar esse clearance nas primeiras 4 horas, melhor é a redução de disfunção orgânica, maior vai ser a redução de disfunção orgânica, ok? E com relação às variáveis avançadas, né, a gente tem monitores avançados de débito cardíaco, a gente pode fazer coisas bem avançadas nesse contexto aqui, que a gente acaba não tendo muito disponível no SUS, e a gente acaba utilizando muito o ultrassom, como a nossa maior ferramenta utilizada para avaliar, realmente fazer essa avaliação dinâmica, essa avaliação avançada, tá? Com ele a gente consegue ter noção de débito cardíaco, ter noção de índice cardíaco, fazer cálculo de fração de ejeção, cálculo de débito cardíaco. Com o cálculo de débito cardíaco, a gente consegue fazer cálculo do índice cardíaco, pode descartar causas de choque obstrutivo, como o tamponamento e o TEP, e avaliar o status volêmico do meu paciente, certo? Então, começando aqui essa passagem aqui pelo ultrassom, né, a gente fala desse primeiro corte, da primeira janela, que é o paraesternal longo, em que a gente vai pegar aqui, vendo o nosso átrio esquerdo, aqui a nossa válvula mitral, aqui a gente cai no ventrículo esquerdo, saída da aorta e aorta, certo? Aí aqui a gente tem um exemplo da primeira avaliação que a gente faz, que é a avaliação qualitativa, que é aquela coisa de você bater o olho e dizer se tem ou não disfunção. Eu falo disso assim nessas aulas porque essa avaliação primária não é uma coisa que você precisa ser ultra expert, fazer vários cálculos, saber mexer em várias funções do ultrassom para você dizer se aquele coração está ou não doente. Às vezes é uma coisa que você consegue determinar sem tanta experiência. Então é importante a gente ter essa noção, a gente conhecer a ferramenta e entender que ela não é um bicho de 7 cabeças e entender que no futuro ela vai fazer cada vez mais parte do meu dia a dia. Então o que a gente está falando aqui não é uma coisa de outro mundo, é uma coisa que é realidade e cada vez mais vai passar a ser porque a gente percebe que ela nos ajuda a guiar melhor nosso paciente, tá? Então aqui, nesse lado aqui, a avaliação qualitativa, a gente vê 2 fatores, que é o espessamento e a mobilidade. Aí aqui a gente avalia o meu ventrículo esquerdo, né, igual a figurinha que a gente acabou de ver. Então aqui é átrio esquerdo, válvula mitral, ventrículo esquerdo, saída da aorta e aorta. Aqui é o meu septo interventricular e aqui é o meu ventrículo direito, certo? E aqui a gente vai avaliar a nossa parede do ventrículo esquerdo. Primeira coisa é o espessamento. Tá vendo como ela fica grossinha e ela afina? Fica grossinha e afina, grossinha e afina. Esse espessamento é um índice de boa contratividade miocárdica, certo? Enquanto que do outro lado aqui a gente vê uma parede do VE que praticamente não altera de tamanho, tá? E a segunda coisa é a mobilidade. Quando que essas paredes se encontram? A gente pode tentar imaginar aqui um ponto no meio do ventrículo esquerdo e ver as paredes se aproximando desse ponto, para ver se realmente está tendo uma boa mobilidade. Aqui a gente percebe, né, que elas se aproximam bastante, enquanto que aqui as paredes elas praticamente ficam na mesma posição durante a sístole e a diástole, né? Não tem muita mobilidade. Aqui vendo em outro ângulo, que é outro corte, que é a janela paraesternal curta, né? A gente vê mais uma vez aqui, ó, a mobilidade, o espessamento, né? A parede ficando grossinha e afinando, grossinha e afinando. E a mobilidade, ela chegando bem próximo do centro e voltando. E nesse outro aqui a gente vê praticamente parado, sístole e diástole é a mesma coisa, certo? A gente tem ainda a avaliação semi-quantitativa, que é o que é? Vocês veem aqui que nesse corte aqui, a minha mitral, tá vendo que ela abre bem aberto, né? Que bate no meu septo interventricular, ela bate a palminha e a palminha vai lá longe, né? Ela chega lá perto do septo interventricular e volta. Então, assim, quando eu passo o modo M, né, que é o modo de movimento, para eu ver todo o movimento de uma linha aqui em cima, eu vou ter essa imagem aqui. Ela vai avaliar o movimento da minha válvula durante toda a sístole e a diástole. E aqui ele consegue me mostrar o quão perto do meu septo interventricular a minha válvula mitral chega. E aí, quanto mais perto ela chega de lá, quer dizer que ela está se movimentando muito bem e que a minha função é muito boa. Então, essa distância da pontinha da mitral para o meu septo, ela pode me dar noções, né? Fazer uma avaliação semi-quantitativa, noção de fração de ejeção. Né? Quando ela está próximo ao septo, né? Quanto menor essa distância, maior vai ser minha fração de ejeção. E quanto mais distante, quer dizer que ela está se movimentando muito pouco. Ó, se a gente ver aqui, tá vendo? A distância aqui da minha mitral para o meu septo é super grande. Então, provavelmente uma fração de ejeção bem mais reduzida. E a gente consegue fazer a avaliação realmente, de fato, quantitativa do meu débito cardíaco, né? Aqui, os estudiosos aí viram que
para eu entender o meu débito cardíaco, ele é o meu volume sistólico vezes frequência cardíaca. Então, para eu calcular de fato meu débito cardíaco, eu precisava saber quanto é que era meu volume sistólico, ou seja, quanto que meu coração ejetava de sangue a cada batimento. E aí eles viram que esse sangue, na hora que ele era ejetado, ele fazia esse formato meio cônico aqui, né? Fazia como se fosse um cone. Na hora que eu jogava aqui o balde d'água, esse formato aqui, meio cônico, ele poderia se assemelhar aí ao formato do cálculo de um volume de um cilindro, que a gente sabe que é a base vezes a altura, né? E a base é o πr ao quadrado. Então, se a gente conseguisse calcular essa base, se a gente conseguisse calcular essa altura, a gente conseguiria calcular esse volume. E aí foi isso que os estudiosos desenvolveram, né? E hoje a gente consegue calcular o débito cardíaco com base nisso. A gente consegue medir ali a saída da aorta, a gente consegue medir o VTI, né? Que é esse volume, a velocidade com que esse sangue sai lá na minha aorta, consigo calcular aqui esse Vzinho, ter aqui mais ou menos esse H estimado, né? Através de cálculos que o próprio ultrassom faz, e com isso calcular meu débito cardíaco, tá certo? Então, descartar causas obstrutivas, que é outra função, né? Derrame pericárdico, que a gente está vendo aqui, essa linha preta ao redor do coração, a gente vê ele boiando aqui ao redor dessa linha preta, que é um derrame pericárdico. E além de derrame, a gente vê sinais de tamponamento, né? Essa entrada do ventrículo direito aqui e a entrada do átrio direito aqui são sinais de tamponamento. Esse mais sensível e esse mais específico. E por último, ele consegue me ajudar a avaliar também a parte de como está o meu volume. A gente já falou de bomba, a gente já falou da saída da bomba e agora a gente está falando do meu volume. Então, a gente consegue entender fluido tolerância e fluido responsividade, tá? São coisas totalmente diferentes. A fluido tolerância é só a gente entender se o paciente cabe ou não cabe volume, tá? Então, entendam que aquela avaliação da cava não é igual a gente olhar a cava e dizer se vamos fazer expansão ou não, porque são coisas diferentes. O paciente pode até caber volume, mas será que ele vai ser responsivo a esse volume? Porque é o que eu quero. Eu não quero que eu faça aquele volume e ele fique só distribuído pelo corpo do meu paciente. Eu quero que aquele volume ele gere melhor no meu débito cardíaco, ele gere melhor de perfusão para o meu paciente. Então, se o problema do meu paciente não for líquido, se o problema dele for o vaso, que está muito vasoplégico, se o problema dele for a bomba, que está muito fraquinha, não adianta eu fazer volume, mesmo eu olhando a cava e dizendo que cabe, porque ele não vai responder. Então, a fluido tolerância ela é diferente da fluido responsividade, tá certo? E na fluido responsividade eu tenho que saber ver esse volume responder, fazer o volume e ver ele aumentar o débito cardíaco. Então, a avaliação da cava para a gente entender fluido tolerância, né? A gente vai ver se a cava, o seu índice de colapsabilidade e sensibilidade, tá? E mais ou menos ver o quanto que ela está variando com a minha respiração. Na minha respiração espontânea, né? O paciente não está entubado, quando eu inspiro, aumenta meu retorno venoso aqui para o tórax, a minha cava tende a colabar. Então, o índice de colapsabilidade é quanto que ela colaba na hora da minha inspiração. E aí eu faço esses cálculos para entender se esse paciente tem fluido tolerância ou não. Aqui a gente tem uma cava bem túrgida, que eu não preciso nem fazer conta para dizer que esse paciente aqui não vai receber volume. A gente tem que pensar em outra estratégia para melhorar ele, porque o choque dele não é por volume. Vamos pensar na bomba, vamos pensar na saída da bomba e vamos pensar nos vasos, tá? E aqui eu tenho um paciente que tem uma cava fininha, que é um paciente que provavelmente seja fluido tolerante, a gente vai fazer os cálculos para entender, e fazer aquela avaliação toda, completa, multimodal do paciente, para entender se o problema dele realmente é volume, tá? E a fluido tolerância, para a gente ter a fluido responsividade, né? Um teste que a gente pode fazer no ambiente de UTI ou até mesmo de emergência, é fazer esse leg raising test, que é um teste em que a gente faz a medida do débito cardíaco, e aí a gente depois eleva as pernas do paciente. Com isso, eu faço como se fosse quase uma autotransfusão. Eu levo todo o meu volume, né, das pernas lá para o meu coração. Então, eu aumento o meu retorno venoso, né, aumento o sangue que está chegando lá para o meu coração. Se após esse movimento, né, de levantar as pernas, levar mais sangue para o meu coração, esse paciente melhora o débito cardíaco, então quer dizer que ele provavelmente vai ser bom respondedor. E aí sim eu posso fazer um bolus nele. Se eu fiz esse movimento e ele não teve melhora no débito cardíaco, não faz sentido eu fazer a expansão para esse paciente, mesmo que eu tenha visto uma cava que cabe, tá certo? E outro fator que também que a gente pode avaliar, o delta de pico de fluxo aórtico é mais elaborado, tá? Então, só para finalizar aqui, né, a gente tem um protocolo RUSH, do mesmo jeito que a gente sabe, a gente ouve muito falar do FAST, né, que é o uso do ultrassom no trauma. Tem um protocolo BLUE, que é o uso do ultrassom no desconforto respiratório. Também tem o RUSH, que é o uso do ultrassom no choque e na hipotensão, tá? Que a gente vai avaliar
algumas janelas aqui para descartar causas obstrutivas aqui em cima, né, para ver pneumotórax hipertensivo. Vamos depois avaliar as cardíacas para ver como é que tá a bomba. Vamos avaliar aqui as abdominais também para descartar líquido livre na cavidade por conta de uma rotura de aorta, alguma coisa assim. Ele é feito pelo adulto, né, então causas como dissecção de aorta não é tão comum pra gente como causa de choque na pediatria, tá? E aqui, para finalizar, né, sobre essa parte da avaliação, o estudo do Andromeda Shock foi um estudo que comparou a avaliação do TEC com o lactato. Qual o paciente que tinha menor risco de mortalidade, menor disfunção orgânica, menos uso de vasopressor, enfim, se era o paciente que eu ia guiar pelo TEC ou se era o paciente que eu ia guiar pelo lactato. E a análise pós-hoc desse estudo demonstrou que o TEC, o paciente que teve um tratamento guiado por TEC, ele recebeu menos fluido, recebeu menos vasopressor e teve um risco menor de morte do que aqueles cujo tratamento foi guiado pelo lactato. Para mostrar que, assim, até eu falei de ultrassom, né, e a gente fica, meu Deus, se eu não sei ultrassom, não vou conseguir guiar meu paciente. Na verdade, não, tem ferramentas muito tranquilas, fáceis de fazer beira-leito, que quando a gente, de fato, faz a técnica correta e valoriza o achado, a gente vai conseguir também avaliar nosso paciente de modo correto, tá? E aí, para responder a pergunta final, qual é o melhor parâmetro para eu identificar e conduzir o choque? Bem, não existe um único parâmetro, né? Eu adorei essa anedota que eu vi na aula de um professor, que é desse elefante, né, que chega numa vila de cegos, né, e os cegos vão avaliar o que é que chegou ali. E aí, cada cego, onde eles pegam o paciente, eles dizem que é uma coisa. Quem viu, pegou na parede, na barriga disse que era uma parede, o que pegou no rabo disse que era uma corda, o que pegou na perna disse que era uma árvore, quem pegou na tromba disse que era uma cobra, e assim foi. E a única pessoa que consegue, de fato, olhar e dizer que é um elefante é aquela que está vendo tudo. Então, não adianta a gente falar numa coisa só para falar em choque. A gente tem que ter uma avaliação multimodal, a gente tem que ter uma noção global do que está acontecendo. Desde a minha anamnese, os dados que a mãe traz para mim da historinha, o que eu colhi beira-leito no meu paciente, o que eu avaliei beira-leito no meu paciente, até as minhas variáveis avançadas. Eu junto tudo isso para tentar entender onde que está o meu problema, tá? E aí, com tudo que a gente já falou agora, a gente vai tentar definir se o problema foi na bomba, se o problema foi na saída da bomba, se foi no vaso ou se é com o volume, tá? E assim que eu consigo definir isso, eu vou conseguir saber o que é que eu vou fazer de intervenção. Então, falando do choque hipovolêmico, né? A gente tem a divisão do paciente aqui com choque não hemorrágico, que é aquele paciente da jeca, o paciente que eu vou fazer expansão volêmica com cristalóide, tá? Essa gasometria aqui é de uma bebezinha de uns 6 meses, que chegou com um quadro de jeca, tinha tido 37 episódios em 24 horas. Então, assim, chegou com um pH de 7,93, né? E com um bicarbonato, cadê daqui? De 2,9. E era realmente puramente hipovolêmico, né? Puramente por realmente perda. A gente não valoriza, acha assim uma causa meio boba, jeca, mas na pediatria, em crianças pequenas, isso pode ser muito grave, tá? E aqui a nossa expansão ela vai ser definidora, né? Então a gente vai fazer alíquotas de 10 a 20 ml quilo e vai reavaliando quanto que o paciente está respondendo com melhora do volume e em que momento a gente vai ter que parar a expansão volêmica, tá certo? No hemorrágico não traumático, né, o paciente da HDA, a gente vai falar mais detalhadamente quando a gente for falar no módulo de gastro, que vai ter uma aula só de HDA e HDB. No hemorrágico traumático, a gente tem que lembrar da ressuscitação volêmica, né? Mas lembrar também do protocolo de transfusão maciça. O PTM, ele realmente muda o desfecho no contexto de choque traumático, porque se eu faço só líquido, eu vou começar a afetar a minha coagulação, vou contribuir para a minha coagulopatia, que junto da hipotermia e da acidose vão levar a aumento de mortalidade no contexto de trauma, tá? Lembrar do controle de foco de sangramento, né? O X, ABCDE do paciente do trauma, então controle de foco sempre antes. E lembrar de fazer hipotensão permissiva, porque se meu paciente, se eu faço, tento manter uma PAI mais acima do P50, eu posso acabar piorando o meu sangramento, tá? E aqui a gasometria dela só pós-expansão, foi uma gasometria menos de 24 horas depois, recebeu expansões, recebeu uma fase de bicarbonato também, porque era por perda, né, na acidose metabólica grave por perda, na paciente estava instável, mas foi só uma fase, e expansão, bicarbonato aqui de 21,6 e a acidose corrigida, tá? O choque obstrutivo, né, quando eu tenho esse fluxo sanguíneo sistêmico ou pulmonar obstruído. Então, na saída da minha bomba ou na chegada da minha bomba, alguma coisa impediu que o meu sangue saísse ou chegasse, o que acaba afetando o meu débito cardíaco, tá? Então, as lesões, as causas a gente já falou bastante, né? E o tratamento é tratar a causa base. Eu acho que é aquele choque que todo mundo teme pegar, porque realmente a intervenção é aquela que exige geralmente um procedimento. Aqui era um bebezinho que
recém-nascido, né, de horas, dá pra ver aqui o cordão umbilical bem novinho ainda, fez uma broncoaspiração meconial, foi reanimado no interior, chegou pra gente bastante taquispneico, desaturando, chocado, é bem desconfortável, e a saturação não subiu após a intubação, né, o paciente continuava com clínica de choque e tudo, teve realmente que ser feita a toracocentese de alívio bilateral, tá? Aqui é outro paciente também que foi no contexto, era um paciente já bem grave, BVA, pneumonia hospitalar, fez uma disfunção múltipla de órgãos, já estava fazendo hemodiálise, e na hemodiálise ele evoluiu com choque, começou a ficar com uma perfusão periférica ruim, acinzentado, uma cor feia e tudo. Como estava na hemodiálise, a gente sempre tende a associar a hemodiálise e o choque, né? Aí começou a colocar droga, associar droga e subir droga, e o paciente não melhorava, não respondia para o choque, até que começou a apresentar hipossaturação, a ausculta dele começou a ficar mais assimétrica e realmente tinha um pneumotórax hipertensivo. E aí foi feita a punção de alívio, né, a toracocitese de alívio. Na pediatria, a toracocitese de alívio ela pode ser feita já no quinto espaço intercostal também, que nem nos adultos. No período neonatal pode ser feito no segundo ainda, tá? Mas aqui, como era um paciente que estava dentro da UTI, eu já ia fazer a drenagem depois, foi feito lá já no quinto espaço, né? E aqui só para lembrar, que a gente faz com um gelco, né? Um gelco grosso, né? 14, 16. E aí depois a gente pode conectar o gelco num equipo e fazer esse acolchambramento aqui enquanto a gente consegue organizar o material para drenar, né? Que é colocar num sorinho, que a gente tira uma parte do soro, fecha e transforma num selo d'água. E aqui a gente tem, ó, as bolinhas saindo depois que o paciente foi drenado, tá? E aí teve recuperação e resolução do choque nesse contexto. O choque anafilático é pela redução inadequada do tônus vascular periférico, por essa descarga massiva de histamina, né, que gera vasodilatação. Nas crianças, a principal causa é a alergia alimentar, e cada vez aumentando mais, né, os diagnósticos de APLV. E o tratamento é a adrenalina, tá? A adrenalina na dose de 1/1000, ou seja, pura, em que a gente vai fazer uma dose de 0,01 mg/kg com um máximo de 0,3. Lembrar de fazer intramuscular e sempre na face anterolateral da coxa. Então aqui fica mais ou menos 0,1 a cada 10 quilos, né? Criança até 10 quilos, 0,1, até 20 quilos, 0,2, até 30 quilos, 0,3. E quando chega aqui no período, né, adolescente e adulto, a gente pode ir até 0,5. No choque neurogênico, uma coisa interessante é que ele, como é desencadeado por uma desautonomia, é o único paciente aqui do choque que vai estar hipotenso, né, vai dilatado, mas vai ter bradicardia. Ele não tem geralmente taquicardia associado, que é o que a gente vê nos outros tipos de choque, tá? Então isso chama atenção para o diagnóstico do choque neurogênico. Tá? E como a etiologia tem geralmente o tamarraque medular, o TCE, as neurocirurgia, lesões isquêmicas. O tratamento é a reposição de fluidos, como a gente tem vasodilatação periférica, nossa droga vai ser a noradrenalina e a descompressão cirúrgica. E o choque séptico é o mais importante dos distributivos, né? A gente teve mudança recente nos critérios de sepse e de choque séptico, né? O termo sepse grave foi abolido depois do Phoenix, mas a condução do choque séptico ela continua sendo baseada pelo Surviving Sepsis Campaign, certo? E a gente tem realmente uma queda de mortalidade, né? Associada a reconhecimento precoce, fluidoterapia precoce, início de antibiótico terapia precoce e início de agente vasoativo quando necessário em até 60 minutos. A condução do choque séptico na pediatria, ela difere se eu tenho um serviço que tem UTI e no serviço que não tem UTI, tá? Então, no serviço que tem UTI, o paciente está com perfusão anormal, com ou sem hipotensão, a gente vai começar a expansão em alíquotas de 20 e vai reavaliando a resposta ou sinais de congestão, né, até 60 ml/kg. No serviço que eu não tenho UTI, eu vou dividir no paciente que está hipotenso e no que não está hipotenso. Naquele paciente que não está hipotenso, eu não vou dar bolos de fluido. É um paciente que eu vou começar fluido de manutenção, só vou dar bolos de fluido se tiver sinais de desidratação e considerar suporte inotrópico vasoativo precocemente. E naquele setor, né, naquele serviço que não tem UTI e o paciente está hipotenso, eu vou fazer alíquotas até 40 ml/kg e considerar também início precoce de droga vasoativa. A primeira vez que eu vi isso no meu R1, eu achei super estranho. Eu, como assim? O local que vê, a gente vai iniciar droga vasoativa onde não tem UTI? Como assim droga vasoativa é na UTI? E aí, depois de alguns anos de pediatria e algumas vivências e muito, muito aprendizado com o pessoal, né, da UTI, o pessoal da emergência, enfim,
ficou muito claro, né, que a sobrecarga hídrica é realmente o grande vilão nesse contexto. Quando a gente tem um serviço que não tem UTI, ele vai ter maior dificuldade em lidar com os problemas da sobrecarga hídrica que o excesso de volume vai gerar. Então, esse excesso de líquido que a gente vai fazendo desnecessariamente naquele paciente que não tem mais fluido responsividade, ele vai se acumular. No meu pulmão, vai fazer mais derrame pleural, ele vai dificultar a minha troca gasosa, vai aumentar o meu esforço pulmonar, vai levar a uma ventilação mais prolongada, o paciente que vai ter mais dificuldade de sair da ventilação mecânica, e para isso eu precisaria de um serviço com UTI para lidar com isso, né? O paciente que vai ter uma congestão lá renal, aumento do edema intersticial renal, ele vai afetar a minha taxa de filtração glomerular, é um paciente que geralmente vai começar a diminuir diurese, é um paciente que pode precisar de terapia substitutiva renal, que eu também vou ter dificuldade disso no lugar que não tem UTI. Aquele paciente que tem edema cerebral, vai aumentar a pressão intracraniana, no meu sistema, no meu fígado, né? Vai alterar a função do meu citocromo P450 e vai ter dificuldade de metabolizar as drogas que eu já estou fazendo. No paciente, no meu TGI, vai afetar também a absorção desse paciente, da dieta, das medicações, né? Pode aumentar o risco de translocação bacteriana. Então, assim, os malefícios são inúmeros. Então, a ideia que a gente tem é de cada vez mais evitar essa sobrecarga hídrica e começar a droga precocemente, tá? Essa definição, né, essa determinação da fluidoterapia, ela veio desse estudo, que é o estudo FIST, de 2011, que foi um estudo grande feito na África, que comparou o uso de salina, 0,9%, com albumina, bolos de albumina, bolos de salina, com não fazer bolos, né, fazer só fluido de manutenção. E foi visto que esses pacientes tinham uma redução da mortalidade, né, o que essa aqui de baixo, né, eles tinham uma redução da mortalidade com um P significativo, ou seja, com significância estatística, quando eu não fazia bolos, quando a gente comparava com um paciente que recebia albumina ou que recebia salina, tá? E essa alteração em 48 horas também se repetiu na alteração com 4 semanas. Então, a gente entendeu realmente que o paciente pediátrico, ele se beneficia desse índice precoce de droga vasoativa e ele tem um malefício, um aumento de mortalidade dentro dos primeiros dias da UTI, né, dentro do período de internação da UTI, quando ele chega muito encharcado, quando ele chega com sobrecarga hídrica, certo? E o que a gente quer evitar é isso, e o que eu tento, né, bater nessa tecla é justamente desse início de precoce de droga vasoativa quando o paciente precisa. Baseado no que a gente conversou lá na parte dos parâmetros, né, sobre o choque hipodinâmico e hiperdinâmico. Quando eu tenho um paciente com padrão mais de choque hipodinâmico, pressão de pulso reduzida, extremidades frias, TEC alargado, pulso fino, é um paciente que está com disfunção miocárdica e tem um baixo débito cardíaco. Geralmente a gente vai precisar começar uma droga inotrópica, como é o exemplo da adrenalina, tá? A gente geralmente começa uma dose de 0,05, né? Podendo ir até 0,3, mas em geral antes disso a gente já começa a se incomodar. Acima de 0,3 ela passa a ter um efeito muito mais alfa, perde mais o efeito beta e acaba não sendo uma droga tão inotrópica, tá? E aqui é importante falar que os pacientes pediátricos, eles evoluem com disfunção miocárdica muito precoce no contexto da sepse. Então, a sepse, o choque séptico pediátrico, ele é diferente daquele choque do adulto, clássico, distributivo, bem característico, como é o choque hiperdinâmico, tá? Geralmente, paciente maiorzinho, né, criança maior, adolescente, é que se apresenta mais assim, tá? Então, esse choque hiperdinâmico, o paciente tem uma pressão de pulso mais ampla, tá taquicárdico, com extremidades quentes, com TEC em flush, com aumento da resistência vascular e eles precisam, né, ele tem uma redução da resistência vascular sistêmica, a gente precisa aumentar a resistência vascular sistêmica desse paciente, e a droga de escolha seria a noradrenalina, tá? E aí, o que eu sempre falo a adrenalina, quando eu preciso iniciar, na veia periférica sim, na emergência sim. O lugar da droga vasoativa é onde o paciente está precisando. Às vezes é na UPA, às vezes é no interior, às vezes é na enfermaria antes de descer para o TRR, antes de descer para a UTI, mas a gente vai iniciar onde o paciente precisa. Porque às vezes aquele transporte da enfermaria para descer para a sala do TRR era o suficiente para o paciente que estava hipotenso ter uma PCR e não voltar. Tá? Então, o início da droga vasoativa tem que ser onde o paciente está precisando. A gente tem que perder mesmo o medo dessa medicação, porque ela é uma medicação que você vai, assim, não tem mistério na sua prescrição, né? No curso tem várias aulinhas de cálculo de drogas contínuas, né? A gente já fez muito no módulo 1, no módulo 2 tem mais. Então, perder esse medo, tá? Perder esse medo do uso da droga vasoativa, porque é ela que muda desfecho para as crianças, certo? E falando do choque cardiogênico, no final, né, as causas, como a gente já comentou, cardiopatia congênita, as cardiomiopatias, a miocardite, né, que é a principal causa de ser aguda, e a gente vai manejá-la
sempre avaliando como que está a clínica desse paciente à beira-leito, né? Um paciente que tem mais sinais de sobrecarga volêmica, um paciente que tem mais sinais de alteração de débito cardíaco. A gente tenta classificar ele nessas categorias, né? Então, aqui ele se assemelha muito ao manejo da IC. Então, nosso paciente do choque cardiogênico é esse paciente aqui. É o paciente que pode estar frio e seco ou pode estar frio e úmido. Ou seja, aquele paciente que vai precisar de inotrópico e pode ser que precise de expansão volêmica se tiver com perfil tiver com redução do meu volume, do meu intravascular, mas geralmente chega como um paciente frio e úmido, aquele paciente que precisa tanto de inotrópico, mas que também precisa ser enxugado, tá? Um paciente que chega com excesso de líquidos. Então, a linha do tempo aqui do choque cardiogênico, né? Avaliei os sinais sugestivos, né? Solicitei meus exames e tudo, e a primeira parte é tentar otimizar a troca de gás e a ventilação, tá? Principalmente tentar com medidas não invasivas, né? Para tentar melhorar essa ventilação e oxigenação, tentar otimizar a minha pré e a minha pós-carga, se é um paciente que está precisando de restauração de fluidos, né? Nem todo paciente com choque cardiogênico é aquele paciente que a gente vai evitar fluido a todo instante, a gente vai ter um perfil de paciente que vai precisar de fluido para poder aumentar meu débito mesmo, só que aqui é o momento em que entra realmente a necessidade de uma avaliação avançada bem feita, tá? Porque pode ser arriscado esse fluido. Muitas vezes ele vai precisar, na verdade, de diuréticos de alça, como a furosemida, tá? Tratar causas curáveis associadas, então, pericardiocentese, se tem um derrame pericárdico associado, certo? Drenagem pleural, se tem um pneumotórax associado, se tem um ataque à arritmia associado, tratar ataque à arritmia, né, com adenosina, com outros agentes antiarrítmicos, distúrbios hidroeletrolíticos, principalmente a hipocalcemia e a acidose, né, distúrbio ácido-base, tratar a acidose, tratar a hipocalcemia é muito importante nesse contexto do paciente com choque cardiogênico. E por último, a gente entrar com a drogoterapia, né? Nossa primeira linha de tratamento é com a dobutamina, a dose de 5 até 20 microgramas quilo minuto. Lembrar que ela é uma droga que faz inotropismo, mas que ela também faz redução da minha pós-carga, tá? Então, um paciente pode cursar com hipotensão, certo? E é desse modo que ela melhora justamente o débito cardíaco, porque ela reduz a pós-carga para diminuir a força contra a qual o coração vai precisar bater. Então, ela melhora a função do coração e diminui a força contra a qual ela precisa bater. Então, ela é uma droga interessantíssima para o coração. Mas se eu inicio essa droga no contexto de um paciente que chegou, era um choque séptico, e aí tinha um padrão mais hipodinâmico e tudo, e aí é o coração que tá ruim, vou começar uma dobutamina. Só que lembre-se que você está diante de um paciente com choque séptico. Então, sim, ele tem algum grau de alteração na minha resistência vascular sistêmica, ele tem algum grau de alteração de permeabilidade vascular, ele pode ter algum grau de vasoplegia periférica, e o início da dobutamina nesse contexto poderia gerar hipotensão no seu paciente, tá? Então, ela é uma droga primeira linha para o choque cardiogênico, mas quando a gente fala na disfunção miocárdica nesse contexto de sepse, a gente tem que ter essa noção, né, multimodal, de que o meu paciente ele pode ter várias fases dentro da sepse. Pode ter uma fase em que ele está com mais vasoplegia, uma fase em que ele tem mais disfunção miocárdica, e eu tenho que conhecer as minhas drogas vasoativas para saber quando que eu vou indicar cada uma delas, tá? Tem uma alternativa possível também, que é o milrinone, é uma droga também que faz o inotropismo, faz a redução da pós-carga e também faz o lusitropismo, que é o efeito de melhorar o aproveitamento do oxigênio pelo meu coração, relaxar o meu coração e fazer com que ele aproveite mais esse O2 no momento da diástole. E aí, segunda linha de tratamento, pode ser necessário, né, em alguns casos, associar noradrenalina. Então, esse caso que eu acabei de falar do paciente com choque séptico, que ele começa com adrenalina, não foi suficiente, precisa associar uma outra droga para melhorar o coração dele. Só que eu sei que esse paciente também tem uma resistência vascular sistêmica baixa. Então, pode ser que eu precise associar uma noradrenalina para esse paciente, fazer como se fosse uma cabeça de pressão, para que ele consiga manter a dobutamina, tá? Então, a nora pode ser necessária, justamente, tipicamente na sepse, na falência miocárdica induzida pela sepse, né? Eu posso precisar realmente de uma nora, de uma dobuta com nora, tá? A epinefrina, né? Milrinone. E terceira linha, entrar com alguma outra droga vasopressina também para ajustar a resistência vascular sistêmica. E no fim das contas mesmo a ECMO, tá? Que aqui já é com um especialista. A gente tem a opção também do levosimedan, que é uma droga que a gente também vai usar mais, é feita num curso, né? Um curso único. E mais em situações em que eu tenho o miocárdio vai recuperar. Então, as mensagens para casa, né, é que criança não é adulto pequeno, então ela tem as suas particularidades, a gente dá para tratar o choque como
do mesmo jeito que a gente trata no adulto, porque ele tem suas particularidades. Lembrar sempre da avaliação multimodal, de enxergar o todo do meu paciente, para poder definir direitinho, responder as 3 perguntas. A criança está chocada? Se ela está chocada, onde que está o problema? E já que o problema é nisso, como que eu vou intervir? Tá? Responder as 3 perguntinhas para você fazer um atendimento sequencial, lógico e correto. Não ter medo de DVA, ter medo de sobrecarga hídrica, tá? Lembrar sempre que um atendimento de qualidade na emergência é igual a uma criança que evolui bem na UTI, é igual a uma criança saudável indo para casa, que é para isso que a gente estuda e trabalha, né, meu povo? Então é isso. E aí está oficialmente aberto nosso módulo 2 de cardio, meu povo. Eu vou só mostrar para vocês aqui como que ficou o módulo 2. Espera ainda. Ops. Aqui, o nosso módulo de respiratório vocês já conhecem, né? Já teve gente que já concluiu tudo, tem gente que ainda está para terminar. E aí, o módulo de cardiovascular, a gente tem aula de choque, aí vai ter aula de droga vasoativa, emergências e urgências hipertensivas, cardiopatias congênitas, tá bem legal. Essa na pediatria, dor torácica no pronto-socorro, síncope no PS, taquibrade e arritmias na pediatria. E os casos clínicos comentados, daquele jeitinho, né, que a gente sempre faz, com uns videozinhos, com reversão aqui de taxupra, casos clínicos reais do que eu já vi por aí, coloquei para tentar exemplificar e para a gente treinar o cálculo de várias drogas aqui, Prostin, enfim, tá bem legal mesmo. E para a gente não ficar todo mês, né, esse negócio de lançar o módulo do mês, aí, tipo, vender separadamente, eu já vou lançar todas as trilhas que a gente vai fazer daqui para o final do ano, tá? A gente vai lançar a trilha do respiratório, cardiovascular, renal metabólico, neurológico, causas externas, gastrointestinal, infecto, neonato e oncoemato. Vou mostrar para vocês aqui na página que tá mais chique. Então aqui, ó, respiratório a gente já falou de tudo isso. Cardiovascular já está liberado aí tudo isso, certo? E aí o pessoal que comprou no começo, né? Quem já é ortoped desde criancinha, desde o começo, ganhou os 3 módulos, né? Já veio junto. E aí agora a gente vai fazer o lançamento realmente do todo. E aí quem já é ortoped, desde criancinha, vai ter o cashback do módulo 1, tá? Para adquirir o módulo completo, o lançamento dos módulos completos, vai ter o cashback total do módulo 1. Aí vai ter um link já com o cupom que eu vou colocar lá no grupo da gente, tá? E aí, emergências neurológicas, né? Convulsão, no PS, crise como febril, estado de mal, infecções, cefaleia, fraqueza, rebaixamento. A parte de emergências infecciosas, febre, sepsis, antemáticas, dengue, MISC, vai ser bem legal, tá? Causas externas tá bem grande e bem legal, é um assunto que eu adoro. Emergências gastrointestinais, do abdominal, diarreia, hemorragia digestiva aguda, né, alta e baixa, FPAS, doença hepática aguda. As renais e metabólicas vai ter o que pediram na caixinha também, né, que é CAD. As emergências endocrinológicas mais comuns, nefrítica barra nefrótica, lesão renal aguda, gasometria de tubo ácido base, vamos comentar nessa aula aqui, DHE também. As oncohematológicas, emergências neonatais, e por final a gente vai falar um pouquinho da parte psicológica, aspectos psicológicos e éticos, né, comunicação de más notícias, e um pouco de cuidados paliativos na emergência, que às vezes a gente acaba tendo que ter essa noção também, tá, meu povo? E aí vou deixar lá no link da bio, vou mandar no grupo também, para todo mundo que tiver interesse em continuar. No nosso grupinho agora a gente vai interagir mais, né, vai poder interagir mais uns com os outros. E vai ser super legal, mandar uns artigos lá, enfim, espero que vocês gostem. Se tiverem alguma dúvida, podem falar aí, podem mandar mensagem. Só boa noite, boa noite, boa noite.